Começa agora o programa Frutas S.A. Você já ouviu falar em abacaxi do Cerrado, da lobeira? Hoje nós vamos falar aqui sobre um estudo que retrata a composição nutricional de 7 espécies nativas do Cerrado, uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Estadual de Campinas. Meu entrevistado vai ser o Renato Elia Feliciano, biólogo da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Muito bem-vindo. Olá, Simone, tudo bem? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, o Cerrado, então, com essa gama aí de riqueza, né? Muitas espécies nativas. Fala pra gente aí um pouco, né? Vamos iniciar esse bate-papo nosso aqui. Quais frutas, então, que fazem parte desse estudo, Renato? Então, a gente teve essa ideia principalmente do estudo a partir de um outro estudo que eu estou fazendo, que é com uma dieta de lobo-guará e cachorro do mato, e a gente viu uma grande diversidade de frutos que esses dois animais consomem. Dentre esses frutos, a gente selecionou 7, e a gente entendeu que poderia ter um potencial de uso humano e ainda não eram tão conhecidos assim. Então foram a lobeira, o caraguatá, o abacaxizinho do cerrado, que a gente chama de angelim rasteiro, que é um outro fruto, é um tipo de goiaba selvagem. E então, a partir disso, a gente tentou explorar não só essa diversidade pouco conhecida dos frutos do cerrado, mas também demonstrar que muito do que a gente ainda não conhece, não explora comercialmente, pode ter sim um valor ainda pouco estimado, né? Pois é, de pouco conhecimento aí das pessoas, não é, do consumidor, porque são as frutas que a gente consome ali todos os dias, tudo ok, não é? Mas essas do cerrado, você estava falando aí da lobeira, por exemplo, né? Imagino eu que esse nome venha por conta aí do lobo-guará, então, enfim, que goste dessa frutinha. Mas fala pra gente, esse nome tem a ver alguma coisa em relação ao nome do animal? Tem, tem. Esse fruto, ele é um fruto da família do tomate, né, uma solanácea, e o fruto tem esse nome justamente porque é um dos principais é, alimentos do lobo-guará. A gente viu que na proporção da dieta desse animal é o principal fruto consumido e também é muito importante para esse animal porque existem alguns estudos que mostram que existe uma relação é, medicinal desse fruto que pode inibir a presença de alguns parasitas que, que, são, que estão presentes no trato digestivo desse animal. Então, o consumo da lobeira não só é importante nutricionalmente para o lobo-guará, mas também pode prevenir algumas doenças, né? Agora, o Renato, ela fala pra gente, eu nunca vi, presenciei no Cerrado, né, nas caminhadas que a gente faz aqui no Distrito Federal, nunca presenciei a lobeira, não sei como é que ela é, mas ela é azeda? Qual o tamanho dela? Ela se parece com que outra fruta? Ela parece mais ou menos com um tomate mesmo, né? Como eu disse, é da mesma família do tomate, só que é um fruto bem grande, assim, que pode pesar entre mais ou menos uns 500 gramas, 600 gramas. Tem uma casca um pouco mais firme, que é do tomate, e diferente do tomate, não fica vermelho quando maduro, é um fruto que fica entre um tom esverdeado a amarronzado quando maduro. E sobre o sabor que você me perguntou, eu já tive o interesse de provar, né? E tem um sabor levemente adocicado no começo, mas tende a ficar mais amargo no final. Então, é um fruto com um sabor um pouco diferente também do que a gente está acostumado com os frutos comercialmente distribuídos, né? Eu queria avançar com você com as outras frutas, né, que compõem então o estudo de vocês, né? Vamos por parte então. Já falamos da lobeira, do interesse então de vocês aí, em específico de você começar essa pesquisa por conta da fruta, né, da lobeira fazer parte da alimentação do lobo-guará. Também faz parte da alimentação de outros animais, ô Renato, para a gente terminar em relação à lobeira? Sim, sim. A lobeira é presente na dieta de outros animais, como por exemplo, no cachorro do mato, a gente também encontrou na dieta o consumo de lobeira. Inclusive, por exemplo, existem registros de gado consumindo esse fruto. Então, vários animais conseguem explorar esse recurso na natureza, que é o fruto da lobeira, né?
Tá certo. Agora vamos avançar, então. Eu tenho interesse em saber do abacaxi do Cerrado. O tamanho dele, acredito que deva ser menor. Eu também nunca vi o abacaxi do Cerrado, mas vamos falar um pouco dele agora. O valor nutricional, o tamanho dele, e tem algum animal que goste também, assim como o lobo-guará, que tem preferência pela lobeira? Existem outros animais do Cerrado que apreciam aí o abacaxi do Cerrado? O abacaxi do Cerrado é interessante, como você bem supôs, né? O tamanho dele é bem menor do que o abacaxi que é comercializado e o sabor também é um pouco diferente. O sabor do abacaxi comercial ele tende a ser mais adocicado, apesar de ser ácido, e esse abacaxi nativo ele é bem mais ácido mesmo, esse abacaxi selvagem, né? E uma coisa que é curiosa que a gente, quando consome o abacaxi, não vê as sementes, né? Porque o abacaxi comercial não tem mais as sementes, mas esse abacaxi selvagem ainda é possível encontrar sementes quando a gente consome ele. Também foi um fruto que teve um teor proteico um pouco maior do que os outros frutos que a gente avaliou. Isso também foi curioso, né? A gente achou interessante. É, Novamente, o teor de água foi bastante alto, assim como os de carboidrato. E também a gente viu uma concentração um pouco alta de minerais, que foi interessante, alta em comparação com outros frutos, né? Que foi interessante porque mostra provavelmente que pode ter bastantes vitaminas, bastante minerais que a gente ainda não conseguiu explorar nesse estudo, né? Então, foi um fruto bem particular também que foi interessante de avaliar. Agora, um fruto, não é, com muito potencial para consumo, que a gente sabe, não é o pequi, né? O pequi é o ouro do cerrado. É o mesmo pequi que vocês estudaram aí, porque a gente tem muitas variedades dele, né? Mas fala pra gente um pouco do pequi que vocês estudaram. O pequi que a gente estudou é o pequi que ocorre naturalmente, né? Então ele não, provavelmente não vai ter algumas características que o pequi que é mais comercializado sem ser extraído da natureza vai ter, mas basicamente é a mesma espécie de pequi. Como você disse, dentre essas espécies que a gente explorou, o pequi é uma das que já está mais presente, né, comercialmente no mercado. As pessoas conhecem um pouco mais, principalmente na região centro-oeste. Mas o que a gente pôde observar, assim, principalmente de características, foi uma presença bastante alta de carboidratos e um destaque também que a gente já conhece, que é a presença dos lipídios quando a gente fala de pequi, né? O pequi tem uma concentração um pouco maior de lipídios em comparação a outras frutas. Uhum. E esse pequi aí é aquele, a gente, até a Embrapa já tem o pequi sem o espinho, né? Esse aí é o tradicional, com espinho e tudo, né? Esse é aquele pequi que a gente fala que tem que comer meio que roendo, né, para não espetar a boca. Mas é isso aí. Coloração dele, é aquele amarelado ou um pouco diferente? A coloração da casca é bem esverdeada, né? Mas quando o fruto está maduro, ele vai abrir e daí vai ter aquela coloração bem amarela, alaranjada, na polpa, né? Angelim Rasteiro, outra curiosidade, né, minha aqui. Eu acho que eu não conheço, só tirando o Pequi aí, viu, o Renato? Acho que é o único que eu conheço dessa lista que vocês estão estudando aí. Mas vamos lá, é de interesse mesmo, né, que o consumidor, né, a gente tem muito pouco conhecimento desse potencial, né, como eu falei na abertura do jornal, desse potencial, dessa gama, não é, de espécies nativas do Cerrado, a gente não tem esse conhecimento. E o bom de uma pesquisa dessa que a gente está falando aqui, você está trazendo por conta do teu estudo, é esse conhecimento, né? E o Angelim Rasteiro, vamos lá. Fale-me um pouco mais aí, me fala um pouco mais sobre ele aí, como é que ele é rasteiro mesmo, ele é assim como a lobeira é baixinho, qual o potencial dele? Então, essa foi uma espécie bem interessante, né? Que a gente observou em campo e chamou a atenção principalmente, como você observou, é uma planta rasteira sim, inclusive de menor porte do que a lobeira, né? E dá um fruto relativamente grande, não tão grande quanto a lobeira, mas grande com uma semente grande também.
E o que chama atenção nesse fruto é que tem um cheiro muito forte, que parece um cheiro de sorvete, assim, um cheiro de sorvete de fruta. E isso chama bastante atenção. Uma coisa um pouco particular desse fruto é que, assim como a lobeira e o abacaxi apresentou um teor um pouco mais alto de proteína do que as demais frutas testadas, e particularmente para esse fruto, a gente tem uma questão que é, em algumas referências mais populares, assim, né, que a gente achou de estudos baseados em conhecimento tradicional, existe uma atenção sobre um potencial médico ou tóxico dessa espécie. Então, isso a gente ainda não conseguiu avaliar nesse estudo, mas seria muito importante de fazer novos estudos para ver realmente se seria uma planta que poderia ser explorada no sentido para consumo, ou se é uma planta que seria mais relacionada com talvez um sentido médico, ou por conta desses possíveis componentes que podem ter uma toxicidade ou um fator medicinal mesmo. Tá certo. A gente vai fazer, Renato, um rápido comercial e na volta vamos esmiuçar mais as outras frutas aí que fazem parte do teu estudo, viu? Não sai daí que daqui a pouco o Frutas S.A. tá voltando. Voltamos com o Frutas S.A. e hoje aqui no programa, para você que está chegando agora, nós estamos falando de um estudo que retrata a composição nutricional de 7 espécies nativas do Cerrado. A pesquisa da Universidade Federal de São Carlos e também da Universidade Estadual de Campinas, e meu entrevistado é o Renato Delia Feliciano, que é biólogo da UFSCar. O nosso Renato aqui já falou de algumas frutas, não é? A gente já falou do pequi, já falamos da lobeira, não é? E agora vamos dar sequência aqui a outras frutas. Vamos lá, o que está faltando aqui para a gente começar esse bloco? Fala para a gente, Renato. Bom, a gente tem mais 3 frutas, né, que a gente ainda não conversou, que são o araticum, ou marolo, que também é conhecido com esse nome, o caraguatá e marolo. E também uma espécie de goiaba selvagem, né, que tem o nome científico de Psidium. Então vamos lá, o araçá do campo. Qual a característica dessa fruta, o valor nutricional dela, a composição? Se tem algum animal aí que também gosta dessa frutinha? O araçá do campo, que é essa espécie de goiaba selvagem que eu falei, ela é uma fruta que realmente parece bastante a goiaba, principalmente quando a gente observa o formato, mas é um pouco menor, né? Um frutinho menor, com uma casca bem avermelhada e a polpa que pode ser em tons de amarelo ou esverdeado. Esse fruto a gente viu bastante sendo consumido pelo lobo e pelo cachorro do mato, no nosso estudo de dieta desses animais. E quando a gente estudou a composição desse fruto, a gente viu principalmente um alto teor de carboidrato e também de água, né? O sabor desse fruto tende a ser bastante adocicado, igual a gente tem na goiaba mesmo, e um aroma bem forte, né? Bem característico dessa família dessa planta. Agora, o araçá do campo, aí, como você colocou, a goiaba, ela é uma das menos conhecidas das pessoas? Então, a gente tem muitas espécies de araçá, né? Mas essa espécie em particular, a gente fez uma busca para ver se já existiam alguns outros estudos de composição dessa espécie e a gente viu que o nosso estudo foi um dos primeiros a avaliar realmente para essa espécie, que é o araçá do campo, foi um dos primeiros a ver a composição da polpa. No entanto, né, muitas outras espécies de araçá também tendem a ter uma composição bem similar tanto ao araçá do campo quanto também à goiaba, né? O Renato, no bloco anterior, você falou, antes do comercial, que o Angelim Rasteiro, é esse, né? Se eu salvo engano, ele tinha um sabor diferenciado, não é? Lembra o que é sorvete, é isso? Vê se eu não estou falando bobagem aqui. Então, o angelim rasteiro eu não provei, não sei o sabor justamente por aquela questão de toxicidade que eu falei, mas o aroma dele, o cheiro dele
É o aroma, né? O cheiro dele lembra muito de sorvete, é. Ah, tá certo. Eu fiquei com isso aqui na cabeça, mas é isso, é o aroma do angelim rasteiro que lembra, então, a sorvete, né. No caso do araçá do campo, também imagino eu que tenha, um cheiro, porque a goiaba, quando ela tá madura, tem um cheiro delicioso. Exato. Ele não tem um cheiro tão intenso quanto o da goiaba, mas ele tem esse cheiro similar ao da goiaba sim, um pouco mais, suave, mas parece bastante o de goiaba. Falando do cachorro do mato, ele também, o araçá do campo também atrai, né? Atrai bastante, a gente viu várias sementes, né, porque o nosso trabalho consiste principalmente em coletar as fezes desses animais para ver o que eles estão consumindo. E a gente viu muitas sementes dessa espécie, sendo consumidas por esse animal, né. Os pássaros também têm atração aí pelo araçá do campo, assim como outros essas outras frutas que você está trazendo para gente, o abacaxi do cerrado, a lobeira. Possivelmente os pássaros consomem sim, eu não avaliei, pássaros no meu estudo, mas muito possivelmente, principalmente esses frutos menores que conseguem ser manipulados mais facilmente pelas aves, pelos passarinhos também, eh, muito possivelmente fazem parte da dieta desses animais e são muito importantes nutricionalmente para esses animais selvagens, né. Araticum também fez parte aí do trabalho de vocês, do estudo de vocês, compõe aí essas 7 espécies nativas do cerrado. Vamos falar um pouco mais sobre ela então. Esse nome é um nome até difícil, né, Araticum. Por que desse nome? A gente tem como saber? O valor nutricional também atrai aí lobo-guará, cachorro do mato, essa fruta atrai esses animais? Então, esse é um fruto bem legal, é um fruto bem grande, né, a gente já coletou alguns frutos com mais de 2 quilos, então é um fruto grande, e é popularmente conhecido como araticum ou por marolo, e inclusive é consumido, assim, por pessoas que moram mais próximo a áreas naturais, ainda preservadas, principalmente nas gerações anteriores, né, de pessoas com mais idade, era mais comum o consumo desse fruto. E hoje em dia a gente perdeu um pouco essa tradição de consumo do araticum, mas é um fruto que tem uma característica um pouco diferente, assim, ele não é tão atrativo sensorialmente, né, não tem um sabor tão adocicado assim, mas também é um fruto possível de ser consumido pelo ser humano com amplo potencial para consumo. Com muitas fibras, né? Tem muitas fibras, o araticum. Sim, ele é um fruto bem fibroso, lembra um pouco o aspecto de jaca, às vezes, assim, que formam uns pedaços desfiados, né. E é bastante consumido também, principalmente por mamíferos, e mamíferos grandes, né, porque é um fruto bastante grande. Então a gente tem registros do lobo-guará, na literatura também é falado que a anta pode consumir esses frutos, então é um fruto bem importante para esses animais um pouco maiores. E por ser uma fruta, grande, aí como você falou, lembra outras frutas, tem que ser imagino ela que imagino eu o cerrado não tem muitas árvores altas, né, a gente, sabe disso, mas qual é a altura que essa fruta, essa árvore pode chegar? Então, essa é diferente dos exemplos que eu falei da lobeira e do angelim rasteiro, já é uma vegetação de árvore mesmo, né, não é mais um arbusto, mas como você bem disse, não é uma árvore que fica muito alta, assim. Em média, o que eu vi foram árvores com um tamanho de 2 metros, um pouco maior, assim, até uns 4, 6 metros, mas são árvores de porte reduzido mesmo. E com aquele aspecto bem característico de cerrado que a gente conhece com a casca da árvore bem grossa, bem retorcida, o que é bem legal de se ver quando está na natureza, né. E ela lembra o araticum lembra então a jaca, é isso? A polpa dela lembra a jaca, mas ela é aparentada, o formato dela é bem relacionado com o da fruta do conde, né, são plantas, aparentadas. É. Tá. E vamos para nossa última, acho eu aqui, né, Renato? Me corrija se eu estiver errada. A nossa última fruta é a caraguatá, é isso? Isso, caraguatá ou gravatá também é um dos nomes populares.
É uma planta que ocorre em vários biomas que a gente fala, né, a gente tem no Cerrado, tem na Mata Atlântica também, e dá um fruto bem alaranjado, não muito grande. E o interessante dessa planta é que é uma bromélia, né, então é um fruto de uma bromélia. O sabor é bem ácido, que a gente viu na composição, principalmente também a presença de carboidratos e disponibilidade de água nesses frutos. E existe algumas literaturas que citam um potencial medicinal desse fruto também, principalmente no contexto gastrointestinal, mas a gente não testou isso, né? É uma coisa que outros estudos ou estudos futuros podem explorar também. Tá certo, vamos lá, os nomes científicos rapidamente aí, você falou que essa última aí é bromélia, né? E as outras, a gente tem o araticum, os nomes científicos para a gente já ir finalizando, e também quero saber de você em relação, vocês fizeram uma relação com outras frutas, né? Comercializadas. Dessas 7 espécies nativas do cerrado, vocês também fizeram uma comparação com as frutas, algumas frutas consumidas, mais consumidas pelos brasileiros, né? Isso. Um pouco dos nomes científicos que você perguntou, por exemplo, o araticum é uma anonácea, né? Como eu disse, é da família da fruta do conde. A gente tem também a lobeira, que é uma solanácea, que é da família do tomate, da família da batata. Então é interessante a gente também, além dos nomes populares, saber explorar um pouco o nome científico até para conhecer, né? Saber quais são as relações de parentesco entre essas plantas e as plantas que a gente conhece mais popularmente. E entrando agora um pouco nessa comparação que a gente fez, a gente pegou alguns dados de composição de polpa de outros estudos na literatura, principalmente de banana, de maçã e de abacate, que são frutos com características particulares que a gente está acostumado a consumir, e comparou com esses resultados que a gente viu para os frutos do cerrado. E o que a gente viu foi uma relação, principalmente, de disponibilidade de água e de carboidrato um pouco maior desses frutos que a gente está acostumado a consumir com mais frequência, né, que são os frutos comercializados no mercado. E a gente teve esses pontos um pouco fora da curva nos frutos do cerrado, com uma disponibilidade um pouco maior de proteína por vezes, às vezes um pouco mais de minerais, mas na média o que a gente observou é que os frutos, de maneira geral, tiveram uma tendência de ter uma grande disponibilidade de água e também de carboidratos. Próxima fase do estudo de vocês pretendem, você no caso, né? Se teve participação de outros, né? Fala para a gente rapidamente, por favor. Mas existe uma outra fase do estudo para avançar em outras espécies nativas? Então, esse estudo foi uma parceria, como você já disse, da UFSCar com a Unicamp, né, com um laboratório da engenharia de alimentos da Unicamp, e participaram 4 pesquisadores, eu, o Alexander Cristianini, que também é da UFSCar, a professora Ana Silvia Prata, que é da Unicamp, né, do Laboratório de Inovação em Alimentos da Unicamp, e também a Fernanda Svietti, que também é lá do laboratório dela. Para próximos passos que a gente pensou a partir desse estudo, a gente tem 2 abordagens, uma mais similar a essa, que é continuar explorando outros frutos, avaliando a composição de outros frutos, e a outra abordagem seria, a partir dessa avaliação maior, né, mais macro, de vários frutos do cerrado, ver como a composição da polpa dos frutos influencia na dieta dos animais nativos do cerrado. Então, se a composição e a polpa desses frutos interfere, por exemplo, na passagem de sementes pelo trato digestivo deles, se existe uma preferência relacionada a um maior teor de proteína ou maior teor de carboidratos, e também seria interessante uma avaliação dos micronutrientes, né? A gente falou muito aqui dos macronutrientes, que são proteína, carboidrato, lipídios, disponibilidade de água, mas as vitaminas, né, e outros micronutrientes também seria muito interessante de conhecer, para daí saber mais, ainda mais sobre os potenciais para uso humano, às vezes potenciais medicinais, cosméticos, e também dar mais valor para essa riqueza que a gente tem desses frutos do cerrado que a gente ainda explora tão pouco, né? É verdade, exploramos tão pouco e tem mais conhecimento, até os nomes
não é? A gente sabe aí como você, eu soube agora pelo que você trouxe aí, o interesse dos animais, do lobo-guará, do cachorro do mato nessas frutas, mas quem sabe tem esse potencial aí para consumo humano, até para o uso medicinal. O estudo está aí, né? As pesquisas estão aí para trazer essas informações e a viabilidade, não é? Muito obrigada, viu, Renato, pela essa conversa hoje aqui com a gente, né? Por você ter colocado essas 7, não é, frutos, né, essas espécies nativas do Cerrado, trazendo essas informações importantes aqui do nosso Cerrado. E muito obrigada. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final nessa questão aí, né, desse conhecimento, não é? Adquirir cada vez mais conhecimento do que o Cerrado tem a oferecer. Perfeito, eu que agradeço, Simone, muito obrigado pelo convite em participar aqui do programa. E eu acho que o que fica de mensagem principal do nosso estudo e também para a gente pensar, né, se questionar sobre isso, é o quão pouco a gente conhece, né, dessa biodiversidade, o quão a gente poderia aproveitar mais e a gente deixa, às vezes, passar por dar preferência para consumir alguns frutos que nem aqui da nossa região são, né, nem ocorrem no Brasil naturalmente. Então, eu acho que conhecer a diversidade para poder realmente saber como usar ela e o quão rico a gente é em ter essa biodiversidade é muito importante. Tá certo, Renato Delia Feliciano, biólogo da UFSCar, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente e obrigada a você também, né, pela sua audiência, aqui acompanhando o nosso PGM, o nosso programa Frutas SA. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo programa, viu? Tchau, tchau, até lá.